Experiência fora do corpo com meu avô. Relato de Fábio Klester. Data 18 de abril de 2013. Certa feita, conversando com uma prima pelo Facebook, ela me perguntou sobre nosso avô, que havia dessomado ou desencarnado em 1997. E eu relatei na época, para ela, o seguinte encontro fora do corpo que eu tinha tido com ele, coincidentemente, há pouco mais de 2 semanas. Eis o relato. Oi, prima. Tudo bem? Então, respondendo sua pergunta, sobre nosso avô, faz tempo que ele não dá as caras por aqui. Mas comentei com mãe uma experiência lúcida que eu tive com ele fora do corpo, no dia 1º de abril desse ano. Eram 3h45 da madrugada quando deitei. Não estava pensando nele. Nem em ninguém da nossa família. Fiz alguns exercícios respiratórios. E enquanto fazia isso, imaginava uma energia branca subindo e descendo pelo meu corpo. Pouco tempo depois, se instalou em mim o EV, estado vibracional, e decolei consciente do meu corpo físico. Tive uma projeção lúcida da consciência. Fiquei lúcido fora do meu corpo, entende? Vez ou outra acontece isso comigo. Alguém, uma consciência extrafísica, espírito, como queira, que eu não via, me levou instantaneamente para o lugar onde ele estava. A história é longa, mas tudo que posso dizer é que, do que eu vi, ou do que me deixaram ver, ele parece estar melhor, à vista das outras vezes em que apareceu aqui anos atrás, quando Santana o descreveu para mim pela clarividência dela. Até a aparência dele está melhor, mas ainda está se recuperando. Falei com ele algumas coisas. Tentei animá-lo, brinquei. Notei que na mente dele, ele ainda achava que estava na cidade natal dele, na Bahia, lá na casa dele. Mas não estava. Ele estava num lugar do extrafísico que não era ruim. Eu pude perceber isso quando saí dali e dei uma olhada ao redor. Era um lugar de recuperação para pessoas como ele. Tinha uma parte que lembrava um pequeno condomínio, com casinhas mais ou menos iguais. Tinha movimento de gente. Vovô estava sério, calado, meio ensimesmado, porém mais jovem. Bigode preto, cabelo preto, remoçado, mas ainda careca. Perguntei sobre a mulher que tomava conta dele, uma consciex, ou espírito amparadora, que sempre tenta ajudá-lo. Ele me respondeu, resmungou, na verdade. Achei interessante ele já poder perceber ela e saber de quem se tratava, pois das outras vezes ele nem a percebia ao lado dele, amparando-o. O nosso reencontro foi rápido. Eu estava feliz, pois não esperava aquilo. Quando ia saindo, brinquei com ele e voei 1 metro e pouco do solo, perto dele. Ele achou aquilo incrível, e foi quando, admirado, me perguntou, e a gente pode fazer essas coisas aqui, é? Sim, basta o senhor trabalhar a sua mente que consegue sim, vó. Finalmente me despedi dele. Mas antes de ir, curioso que estava, dei uma olhada no lugar. Vi algumas pessoas que passavam conversando. Algumas me convidaram para o que, na hora, parecia ser alguma comemoração ou um encontro alegre de pessoas. Não as conhecia. Evitei e recuei. Mas as energias delas não eram ruins. Foi só por prevenção ou prudência minha. Fora do corpo, mesmo lúcido, e eu estava bastante lúcido. E mais tarde atribuí esse fato ao amparo extrafísico que estava recebendo. Talvez da amparadora que tentava auxiliar o meu avô, penso. A gente tem dificuldade para perceber ou entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E eu ainda estou aprendendo isso. Pensei em voltar para casa e já estava reentrando no meu corpo, ou base física. Pulei da cama. E anotei a experiência num papel. Mas, prima, o ideal é não ficar pensando muito em vovô. Faz mais de 16 anos que ele morreu. E minha tia ainda pede ajuda a ele quando tem problemas. Eu raramente penso nele. Acho que foi por isso que me levaram até ele. Eu não me emocionei negativamente. Tipo, não fiquei chorando. Ou pedindo coisas a ele, ou fazendo-se lembrar do passado, de quando ele era policial militar e delegado. Ao pensar demais em uma pessoa, você termina evocando-a. E nem sempre ela tá bem pra te atender. E isso causa sofrimento nela. Pelo que vi, vovô tá se recuperando finalmente e o lugar que ele tá não é o céu, mas a vista de outros lugares é muito melhor. A dificuldade dele em se adaptar novamente à vida espiritual é que ele não teve nenhum estudo ou formação sobre isso, nem nunca se interessou, ao contrário, combatia. Nesse sentido, ele era, como dizem, casca grossa. Agora você imagine quando vovó que tem medo tiver que fazer a passagem inevitável para o outro lado da vida. Risos. Abraço, prima. Comentários acerca do período posterior à experiência extrafísica com a consciência que exerceu o papel de meu avô materno no plano intrafísico. Após a experiência, quando o dia amanheceu. Eu liguei para minha mãe
e perguntei se ela e minha tia costumavam orar ou evocar meu avô quando tinha algum problema, e a resposta foi positiva. Elas faziam isso com certa frequência. Como policial e delegado, apesar do temperamento explosivo, belicista, ele era íntegro, honesto, correto. Era aquela pessoa de referência para elas nos momentos de dificuldades. Mas a experiência lúcida fora do corpo com ele, patrocinada por amparadora extrafísica. Não foi por causa dos meus belos olhos, obviamente, mas sim para puxar a orelha das filhas dele, minha mãe e minha tia, que, por sinal, até hoje tem um retrato dele enorme na sala de estar da casa dela. Ele jovem, vestido com farda de policial e com o cap na cabeça. Era para elas duas pararem de ficar evocando ele, pois ele estava sendo atrapalhado em sua adaptação e evolução do outro lado, pelos pincenes delas duas, já que ele não estava ainda em condições de ajudar ninguém. A reeducação dos familiares sobre como devem se comportar pensenicamente em relação a quem já dessomou ou desencarnou ainda é algo a ser pensado e implantado na maioria das famílias, porque, a depender de quem foi a consciência, não se deve evocá-la, nem ficar guardando bagulhos energéticos da mesma, na forma de objetos, roupas e outras coisas mais. É preciso deixar que ela siga o seu próprio fluxo evolutivo, no plano extrafísico, após a passagem. Lembrando que ninguém vira santo depois que dessoma ou desencarna. Você continua sendo a mesma consciência com os seus trafores, trafares e trafais, isto é, a mesma personalidade. E é importante que as pessoas, no caso nós parentes que ficamos, entendamos isso. Fábio Clester, 18 de abril de 2013. Observações e dicas importantes. Esse relato que você acabou de ouvir ou ler foi feito sem o auxílio de inteligência artificial e, portanto, é 100% humano. Foi escrito de próprio punho pelo autor. Os fatos e parafatos narrados nele realmente aconteceram. Entretanto, como em tudo na vida, devemos aplicar o PD, princípio da descrença, que diz: não acredite em nada, nem mesmo no que está escrito aqui. Experimente. Tenha suas próprias experiências. 2 dicas de leitura. Também recomendo a leitura e estudo dos seguintes livros: Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo, do autor Valdo Vieira, e Experiências Fora do Corpo ao Alcance de Todos, Guia Prático para Compreender a Consciência e Usufruir os Benefícios da Vida Multidimensional, da autora Sandy Gustos. Boa leitura, boa autopesquisa e boas experiências fora do corpo, lúcidas e interassistenciais. Até o próximo relato. Fábio Clester, 26 de março de 2026.